Olá, empresas que produzem aqui no Brasil, mas exportam produtos e serviços para vários países. Começa agora o programa Pé para Fora. Seja muito bem-vindo. Hoje eu converso com a especialista Aglais Meirelles. Ela é analista de competitividade e internacionalização do Sebrae de Santa Catarina. Uma designer e uma jornalista se uniram para criar uma empresa de joias. Uma desenha e a outra faz o trabalho de marketing, divulgação e venda. A empresa comercializa os produtos aqui no país, mas também atende a uma demanda internacional. A aposta delas é neste setor super exclusivo. Como essas empreendedoras tocam a empresa é o que a gente confere a partir de agora. Meu nome é Nayane Carvalho, eu tenho 34 anos, sou jornalista e empresária. Na verdade, a minha história como comerciante vem desde o meu pai, que já trabalha com comércio, e eu acho que isso está na família. Na verdade, vem desde a minha avó, que já vendia galinhas, já vendia arroz, já vendia frango por aí. E meu pai teve esse hábito, se tornou profissão. E eu comecei muito cedo. Antes da faculdade eu já vendia algumas coisas e durante a faculdade eu já vendia bombons, fui avançando para vender roupas, depois tive uma loja chamada Mimos, que eram produtos importados, e foi passando e agora a gente chegou na casa de joias. A minha sócia, ela é designer de modas e sempre gostou muito de acessórios. Então nós vimos essa oportunidade aqui no Distrito Federal e depois a nível Brasil mesmo de comercializar essas peças, que são inclusive desenhadas por ela, a maioria, e outras peças de fábrica. Então assim, tudo é escolhido muito com a nossa cara, tudo é feito muito com a nossa cara. Bom, a gente estava bem no meio da pandemia de Covid-19, quando a gente pensou o que nós vamos fazer para ser diferente. Todo mundo já está vendendo comida, todo mundo já está prestando algum serviço de saúde. O que nós podemos fazer de diferente? E ainda mais que nós já pensávamos nisso, mas é um material que não é de primeira necessidade. Então nós pensamos, olha, vamos vender algo que agregue na imagem da pessoa, que ela aumente a autoestima. Essa foi a ideia e daí surgiu a Braruana. A ideia da Braruana surgiu em meados de junho de 2019, quando a gente pensou, precisamos fazer algo de diferente. Criar uma semijoia, criar uma joia não é do dia para a noite. Então, como a gente cria, como a gente fabrica e como a gente vende, esse período durou mais ou menos 8 meses, que foi desde junho até fevereiro, que foi o lançamento de fato. As joias, ela é um objeto que pode ser tanto usada pelo homem quanto pela mulher. E isso traz uma valorização, demonstra realmente o que a pessoa quer passar para a sociedade. Ela pode ser uma pessoa mais simples, ela pode ser uma pessoa que gosta de usar peças mais elegantes, mais extravagantes, e a gente consegue entender que a moda, ela tem esse poder de fazer isso, de fazer a pessoa mostrar mais quem ela é. Por que os acessórios? Justamente por isso, que eles complementam. A gente sempre fala que não são nossas peças que são maravilhosas, são as pessoas que usam as nossas peças que são as maravilhas. Na verdade, a gente não encontrou um diferencial com o produto, a gente é o diferencial. Como que a gente faz isso? Eu converso com você, eu conheço você. Através de olhar para você, examinar você, a gente cria as nossas peças. Então, o diferencial está sempre no que a gente conhece, onde a gente visita, quem compra os nossos produtos. Recentemente, nós lançamos uma coleção que cada peça traz o nome de uma cliente nossa. Porque à medida que nós fomos crescendo, nós fomos atingindo algumas pessoas com algumas características e com essas características a gente pensou, por que não um produto direcionado para essa pessoa que vai se encaixar com essa pessoa? Esse é o nosso grande diferencial. Nós
fabricamos as nossas peças, né? Então, em relação a conseguir fornecedor, a gente não teve dificuldade. Como a gente já tem contato direto com a fábrica, então isso é muito tranquilo para a gente. Mas a gente busca sempre estar muito atento com a questão dos produtos que nós procuramos para fabricar nossas peças. Mas em relação a conseguir fornecedor, muito tranquilo. É muito difícil empreender no Brasil e saber como empreender de fato. Eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade, porque assim, diz que é muito mais fácil você se tornar amigo de um cliente do que um amigo seu se tornar um cliente. Então essa questão para você poder divulgar, para você realmente chegar nas pessoas, eu acho que não só foi, como até hoje mesmo é uma dificuldade. Acho que depois que você começa a formar um público, que você começa a mostrar que seu produto realmente é bom, você passa por muita dificuldade de até conseguir vender o seu produto num preço bom, não simplesmente vender para que as pessoas conheçam, porque no nosso começo a gente tinha que vender muito a mercadoria muito abaixo do preço para que as pessoas, olha, conheçam o nosso produto, nós temos um produto bom, tá aqui, nós tínhamos que fazer muito isso. Hoje não, hoje já mudou, graças a Deus o mercado já conhece o nosso produto, já sabe que é um produto diferenciado e tem a confiança de comprar um acessório de boa qualidade. Bom, a gente começou o nosso negócio muito com corpo a corpo, com amigos de amigos. No começo a gente pegava amigo A que publicava as nossas peças na internet e fazia com que ele fizesse o amigo dele também publicar. Então eu acho que essa questão de conseguir chegar mais perto de amigos, de colegas, eu acho que isso facilitou muito a nossa vida em relação a conseguir estabilizar o negócio. A Braruana, ela vem de outras empresas, nós já tivemos experiências com outras empresas que já faziam exportação. Então nós já sabemos como é que funciona, né, o processo, o que de fato nós precisamos para mandar um produto do Brasil para fora. Nossos clientes, a maioria são na Espanha, nos Estados Unidos, no México, então a gente já sabe como é que funciona isso, mas com certeza a consultoria é essencial para quem nunca fez isso. Nossa captação de clientes para exportação foi totalmente através da internet, pelas redes sociais. A maior dificuldade é em relação a frete. Nós começamos a exportar bem no meio da pandemia. Então, nesse período, os Correios estavam limitando alguma coisa de exportação. Então, nós tínhamos que buscar empresas privadas. E essas empresas privadas cobravam um frete que é quase o triplo do correio normal, né? Dos correios que a gente conhece. Então, essa foi a grande dificuldade. Hoje não, nesse pós-pandemia a gente já consegue fazer envios para a Argentina, para os outros países que também a gente exporta com um preço muito mais acessível. Então eu diria que hoje a grande dificuldade é a questão cambial e a questão do frete. Eu posso dizer que a gente é uma empresa diferenciada porque a gente teve sorte de captar os clientes de exportação muito no começo da nossa empresa. Então a nossa empresa tem 2 anos e meio, então nesses 2 anos e meio aí a gente já tem pelo menos 2 anos exportando. Todos os nossos fornecedores são brasileiros. A gente, inclusive, prioriza isso para priorizar o que é construído no Brasil. Tudo feito aqui e fabricado aqui no Brasil mesmo. A Braruana, ela não é uma revendedora de joias. A Braruana é uma criadora de joias. Então, eu não compro o brinco feito. Existe. Compra o metal, primeiro se desenha, depois compra o metal, depois manda para a fábrica e a fábrica desenvolve. Então é preciso ficar muito claro isso para que as pessoas não pensem, ela compra de uma empresa e revende. Não. Então esses produtos, o metal, por exemplo, que a gente compra, fornecedor tranquilo do Brasil mesmo e tudo bem, sem problemas para fornecimento. Por que a maioria dos produtores, que a maioria dos empresários querem exportar? Porque é muito fácil exportar, tanto se falando de questão de transporte, quanto se falando de questão cambial, de questão de preço da mercadoria. Então hoje é muito fácil exportar. Eu diria para você que a maior dificuldade não é exportar, a maior dificuldade é trabalhar dentro do Brasil. Por exemplo, eu tenho mercadoria que eu mando de Brasília para os Estados Unidos, em Miami, e demora 5 dias. Aqui dentro do Brasil eu mando mercadoria que demora 10, 15 dias para chegar. Então assim, hoje a nossa dificuldade não é a exportação, a nossa dificuldade é dentro do Brasil mesmo.
Como nós somos uma empresa MEI, nós não somos obrigados a pagar nenhum imposto. Então, na saída do nosso produto para exportação, na verdade, quem paga acaba sendo o cliente se tiver alguma alíquota dependendo do país. Por mês tem uma variação muito grande, a gente chega a exportar aí 20, 30, 40 peças. Isso porque é no varejo, a gente não trabalha no atacado para fora ainda, mas chega nessa base, 20, 30, 40 peças. A Braruana é uma empresa que quer muito se identificar com o cliente. Então, através dessa identificação que a gente analisa o que a sociedade está precisando, é que são feitas as criações da Braruana. A gente não quer simplesmente vender um produto. Nós queremos vender produtos que sejam a cara da pessoa. Então, existem muitas coisas que hoje estão no mercado, que hoje se vende bastante, mas que vende para todo mundo. E nós não temos peças exclusivas, que inclusive a gente lançou uma coleção e já não lança mais na outra. Por quê? Porque nós resolvemos optar por esse caminho. Então, para unir o útil ao agradável, para vender para aquela pessoa, aquele cliente que quer ter o que está na moda, e nós queremos ter o nosso produto que nós vamos lançar à moda. A maioria dos nossos clientes, inclusive hoje, nós lançamos modas, a gente lança tendência, não é simplesmente vender por vender ou revender, mas é lançar a moda. A moda mundo afora, existem muitas coisas, mas aqui dentro do Brasil, a minha sócia, que tem uma visão totalmente diferenciada de moda, ela consegue pegar o melhor que o Brasil tem e lançar isso para fora. O que acaba que deixa os norte-americanos, os espanhóis, as espanholas, né, todas muito encantadas com o que tem no Brasil. E ela, como minha sócia venezuelana, ela conseguiu ter essa visão do que é bacana no Brasil, que vai se adaptar fora do Brasil. Então, as criações dela, a visibilidade que ela tem, porque na verdade é ela que escolhe todas as nossas peças e desenha as nossas peças, ela tem essa visão de que o que é melhor do Brasil para mandar para fora. É somente eu e minha sócia, mas, por exemplo, em vários eventos e exposições, como essa, por exemplo, que nós estamos, sempre a gente contrata uma pessoa. Então é o seguinte, a Braruana, ela não é simplesmente uma fonte de renda para as sócias. A Braruana, a gente tem como uma visão de uma empresa que é para acrescentar literalmente na sociedade e gerar emprego também. Nós estamos no caminho da realização. Nós curtimos bastante o nosso processo, o nosso caminho, mas com certeza nós vamos chegar nesse ponto de dizer, olha, hoje a Braruana é uma empresa que emprega muitas pessoas, é uma empresa que tem a lucratividade muito bacana, mas com certeza a Braruana hoje é uma empresa que não somente para fazer dinheiro, mas é uma empresa que tem objetivos de realizar sonhos de vida. A primeira coisa que a pessoa que quer empreender deve fazer de fato, é buscar uma consultoria. O Sebrae, por exemplo, oferece essa consultoria mostrando para a pessoa cada passo do que ela deve fazer. Então, a consultoria é o primeiro passo. O segundo passo é saber como é que sua mercadoria se encaixa no mercado do exterior. Se ela realmente se encaixa, se você tem preço para isso. Porque muitas vezes você pensa, não, eu quero vender em dólar, quero vender em euro. Mas não é o mesmo valor. Às vezes a sua mercadoria vale muito mais no Brasil do que no exterior. Então a primeira coisa, se informe bastante antes de se meter nisso. Para a gente conseguir chegar até o mercado do exterior, nós já tínhamos uma experiência por trás, nós já tínhamos pessoas que já conhecem o mercado do exterior. Mas eu acredito que as pessoas que não têm nenhum envolvimento, que só têm um mercado brasileiro, elas podem buscar na internet. Tem várias empresas, inclusive, que fazem um estudo para saber quais os países que realmente querem a sua mercadoria. O próprio Ministério da Economia, se eu não me engano, divulga quais são os produtos que mais são vendidos para fora. Então isso é essencial, a informação, você precisa estar informado. E mais uma vez, o próprio Sebrae dá esses caminhos. Empreender é você estar livre, empreender é você saber que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Eu acho que essa questão de empreender, um empreendedor, ele tem que ter essa consciência de que nunca você vai estar só em cima ou você vai estar só embaixo. Você tem que ir caminhando devagarinho, porque uma hora você está super em cima e você tem que saber se manter ali no meio termo
ou você pode estar lá embaixo, mas você saber que você vai subir. Então, empreender é você ter essa consciência de que vai funcionar, acreditar realmente no seu sonho e ter certeza do que você está fazendo. Quando você busca um mercado do exterior, é porque porque provavelmente já deu certo aqui no Brasil. Então, você busca outros clientes. Então, a primeira coisa, busque fazer que seu negócio seja bom no Brasil primeiro, para depois você jogar isso para fora. Que história interessante. A Nayane, que é jornalista de outro canal do Grupo Bandeirantes, o AgroMais, decidiu arregaçar as mangas fora da televisão para concretizar projetos empreendedores. Como a gente acabou de ver, as joias já cruzaram a fronteira e tem consumidores em várias partes do mundo. Depois do intervalo, a gente conversa com a especialista Glais Meirelles, analista de competitividade e internacionalização do Sebrae de Santa Catarina. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Pé pra Fora. A especialista do Sebrae, a Glais Meirelles, continua aqui com a gente. Bem-vinda novamente, a Glais. Nós vimos aí que a Braroana Joias já está chegando em alguns mercados externos. E a Nayane garantiu que não tem grandes burocracias para enviar seu produto ao exterior. É isso mesmo, Glais? Olá, Bruno. Quero cumprimentar você, todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando. Agradecer pelo convite, é uma satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho sobre internacionalização de pequenos negócios, um assunto que está tão em voga nos dias de hoje. E é isso mesmo. O processo ele não é burocrático, mas ele tem algumas etapas e exige um determinado cuidado, né? Essa empresa ela precisa ser uma empresa com uma maturidade de gestão um pouco mais avançada, esteja estruturada para atender esse mercado internacional e com capacidade produtiva, né? Exige do empreendedor um determinado cuidado, principalmente se ele for novo no processo, mas nós sempre aconselhamos a se fazer um estudo de viabilidade da exportação, né? E também estar assessorado por bons parceiros, como ter um bom despachante aduaneiro e, inclusive, entidades parceiras locais, como o Sebrae, que pode sempre dar o devido direcionamento para esses pequenos empresários. Agora, Glais, como é que está sendo essa capacitação, essa procura, na verdade, desses empreendedores nesse segmento de joias que a gente sabe que está crescendo, já vem crescendo há muitos anos aqui no Brasil, aí no Sebrae? Como é que está sendo a procura dessas pessoas junto ao Sebrae para se qualificarem, buscarem orientações, informações e, obviamente, se capacitarem cada vez mais? Nós temos vários pequenos negócios que procuram do setor de joias e joias semi-preciosas, né? Que nos procuram para ter esse tipo de capacitação e a gente sempre explica e entende que a exportação é uma escola de competitividade, né? A empresa ela é obrigada a se qualificar, ela é obrigada a inovar processos, ela melhorar a comunicação, estudar estratégias de promoções comerciais e muitas das vezes até melhorar a embalagem para poder atender tanto o mercado nacional como o mercado internacional. E isso reflete em competitividade, né? Então, assim, a procura é grande e a gente tem atendido bastante empresas do setor. E é um setor com muito potencial, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Glais, nesse caso da exportação, há etapas que esses empreendedores, eles precisam cumprir? Há alguma etapa que você queira destacar ou etapas que você queira destacar com relação quando se trata aí de exportação? Sim, gostaria sim de destacar. Tem algumas etapas que eu acho que são essenciais para cumprir, para que esse processo de exportação ele aconteça de uma maneira mais assertiva, né? E uma das exigências é fazer um estudo de mercado. A gente primeiro não pode, eu vou exportar para determinado país. Primeiro precisamos entender se esse determinado país, ele é realmente o principal consumidor do meu produto, né? Então, a primeira exigência seria fazer um bom estudo de mercado. A segunda, um planejamento estratégico de longo prazo para que essa entrada nesse país, dessa internacionalização, do processo de internacionalização, ele aconteça de uma maneira estruturada, que essa venda ela aconteça de uma forma recorrente e não de uma forma isolada.
né? Então, isso reflete em ganho de carteira de cliente para o cliente, em aumento de receita para as empresas, entre outras vantagens que a internacionalização pode trazer para esse pequeno negócio. Mas exigências, em especial, estar cercado de bons parceiros, ter um bom planejamento estratégico, fazer um bom estudo de mercado, porque nós sabemos que esse processo de exportação ele exige um certo investimento do pequeno empresário e estar cercado de bons parceiros evita riscos de perda de recursos que muitas vezes o pequeno empreendedor não tem para perder. Agora, a Glais, é importante a gente destacar que a gente acompanhou, né, a história delas, elas decidiram empreender nesse ramo justamente num período em que o Brasil e o mundo viveu, né, e ainda vive, né, os reflexos da pandemia da Covid-19, né. Em março de 2021, as duas decidiram aí se juntar, uma sócia da outra, uma já tinha experiência com moda, né, a Oriana, a Nayane, inclusive é colega nossa aqui, do canal AgroMais, que é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ela é repórter aqui, até fui pego de surpresa, estou super feliz em saber que ela tem essa veia empreendedora, que ela empreende, arregaçou as mangas, não deixou o lado, o mundo do jornalismo, da comunicação, mas decidiu empreender e decidiram aí juntas, uma desenha, a outra, a Nayane no caso, ela cuida aí da parte de marketing, de divulgação e das vendas, e decidiram empreender justamente no período de pandemia, onde a gente sabe que muitas empresas, muitos negócios, infelizmente, tiveram de fechar as portas, né, a Glais? Sim. É um período que, por mais que nós tivemos passado por um período de pandemia e hoje ainda estamos vivendo um reflexo da pandemia, Bruno, o setor de joias, só em 2021, conseguiu exportar 2.382 toneladas, representando aí um acréscimo de 64,4% quando comparado com o ano de 2020. Então, é um setor que vem crescendo, é um nicho que vem crescendo. Nós temos o principal continente comprador desse produto como sendo o continente europeu. Então, os países aí, os estados de Santa Catarina que mais exportam hoje esse tipo de produto são São Paulo, em grande parte aí com 100 milhões de valor de exportação, seguido aí do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, depois Rio de Janeiro e Paraná em menor número. Um setor que conseguiu exportar somente em 2021 143 milhões de dólares, que representa aí no total de exportações do país um 0,05%, mas quando pensando em exportações de produtos de transformação, já passa a ser o 0,1%. Então, um nicho que tem crescendo, que tem bastante oportunidade, e eu achei o case muito interessante, e eu acho que elas realmente têm que olhar um pouco com carinho para o mercado internacional, que tem muita oportunidade para que elas possam crescer e ganhar mercado. E a gente não pode deixar de falar, né, Glais, que esse mercado está super aquecido aqui também no Brasil, não só para a questão das exportações, como você bem trouxe aqui, esses números bastante curiosos e interessantes, né, que chamam a atenção de verdade, um setor que está crescendo e vem crescendo cada vez mais, ainda mais nesse período que a gente está ainda passando, né, que é a questão do período da pós-pandemia, e elas também têm que olhar um pouquinho para aqui, para dentro, para o mercado interno, né, Glais? Não é só focar no mercado exterior. A gente sabe que tem mercado lá fora, a gente viu aí que são peças diferenciadas com desenhos muito interessantes, né? E é isso, né? É aliar qualidade com design, né? Principalmente quando se trata de peças de joias, onde a gente sabe que é um item super desejado por vocês mulheres, né? Sim, bastante. Sim, eu acho que elas têm que olhar tanto para o mercado nacional como para o mercado internacional, mas uma coisa ela anda em conjunto com a outra, né? A partir do momento que ela consegue atender o mercado internacional e ela ganha essa competitividade no mercado internacional, essa competitividade reflete no mercado nacional também. E aí vai auxiliar e ajudar ela nesse ganho de receita também no mercado local. E é claro, alguns cuidados eles precisam ser tomados, né? Por exemplo, ela não pode perder a qualidade do produto. E aí, quando ela pensa em internacionalizar, a qualidade ela já tem esse ganho de qualidade. Então, reduzir um custo de produção, ir em busca de melhores insumos, e às vezes esses insumos estão no mercado internacional,
a reduzir o custo de produção e ter um preço de mercado mais competitivo, vai ajudar nesse ganho de mercado, tanto local quanto internacional. Então, sim, eu acho que uma coisa caminha em conjunto com a outra, né? O trabalho é o mesmo, tu pensar local ou tu pensar global, tu preparar o teu mercado o teu produto para ser competitivo, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Eu costumo dizer, nós aqui do Sebrae costumamos dizer que internacionalizar deixou de ser uma opção e sim uma obrigação, porque a globalização ela estreitou fronteiras, né? Então, o mercado está aí, a oportunidade está aí e a gente não pode fechar os olhos para isso. O empreendedor tem que procurar correr riscos, né? Mas de maneira assessorada, de maneira bem respaldada, como o Sebrae Santa Catarina costuma auxiliar esses pequenos empresários. E o que é que o Sebrae vem fazendo para facilitar a vida, Aglaes, principalmente desses pequenos empreendedores que querem empreender nesse setor que está em constante crescimento, que é o de joias? O Sebrae ele entra com capacitação, ele desperta no empresário o interesse de conhecer o mercado internacional e aí entra com capacitação, com planejamento estratégico, com um Lean Manufacturing para melhorar a questão da produção. O Sebrae entra com estudo de mercado e tudo isso de maneira subsidiada, de forma a facilitar e reduzir os custos que o pequeno empresário possa ter com o desenvolvimento dessas ações. Então, o Sebrae é um importante parceiro dos pequenos negócios. Procure o Sebrae, busque o Sebrae, que o Sebrae com certeza pode dar o devido direcionamento e facilitar aí esse processo de internacionalização com foco aí na exportação. No caso das meninas, da Nayane e da Oriana, Aglaes, eu te pergunto, elas estão no caminho certo? Há alguma orientação, alguma recomendação para que elas melhorem ainda mais o negócio delas? Com certeza elas estão no caminho certo. Existem aí, se elas não tiveram a oportunidade, se não chegaram a fazer um estudo de mercado, existem sites, ferramentas que o próprio Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior disponibiliza, como o site do Comex Stat, que ele apresenta todos os números aí de quem são os principais países compradores do produto delas, e aí elas fazem o match para entender se realmente estão exportando para os países que são os principais compradores. Mas também existe o site vitrine do exportador, onde lá elas podem fazer o cadastro, que também é um site do governo federal, e disponibilizar aí o produto delas para uma vitrine onde o próprio governo federal divulga os produtos para o mercado internacional. Então, sim, eu deixo essas duas dicas e acredito muito no produto delas, acredito muito no processo de internacionalização. Eu acho que elas realmente estão no caminho certo. Aglaes, eu quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa Pé para Fora do canal Empreender. Muito obrigado aí pelas explanações, pelas palavras, pelas orientações e que com certeza serão muito valiosas para outras pessoas que querem empreender, que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da internacionalização. Eu sou uma apaixonada por internacionalização, então agradeço a oportunidade.